faz algum tempo que o subgênero de Dark Fantasy vem ganhando mais e mais espaço no mainstream. E a mídia que ele mais se proliferou provavelmente foram os videogames. Berserk, Dark Souls e Game of Thrones com certeza foram os maiores expoentes para esse boom que o gênero teve nos últimos, sei lá, 7 anos. E nesse vídeo eu vou recomendar jogos que eu julgo perfeitos quando o assunto é sintetizar e explorar toda a atmosfera e temas que o Dark Fantasy trabalha. Mas antes, vamos ver o que é Dark Fantasy exatamente. Bom, a definição de Dark Fantasy não é extremamente objetiva, mas é possível traçar tropos e vícios recorrentes o suficiente nessas obras pra gente ter uma ideia. Histórias de Dark Fantasy geralmente procuram mesclar temas mais sombrios, terror e horror em cenários de fantasia medieval, focando em dilemas morais, violência elevada ou geralmente extrema, sentimento de fatalismo, Deus ser uma figura antagônica, mal absoluto e por aí vai. Eu gosto de enfatizar isso porque hoje em dia qualquer palavra ou termo perde o significado em uma semana na internet, principalmente em redes sociais específicas. Outra coisa, eu vou tentar não ser óbvio nessa lista, porque senão ia ser tipo... A galera, é que eu fazia minha lista top jogos Dark Fantasy, top 5 aí galera. Dark Souls 1, muito foda, jogo Dark e Fantasy galera. Puta que pariu galera, top 4 aí, Dark Souls 2. Tendo dito tudo isso, vamos lá. Os anos 90 e início 2000 foram uma época trevosa para mídias no geral, e principalmente pro gênero de fantasia. Se você caçar, vai perceber que tudo era meio obscuro, sombrio e até sujo naquela época. E é nesse cenário que Diablo nasce. Lançado pela Blizzard em 96, Diablo encapsula quase tudo que foi dito no começo desse vídeo. Você pode se perguntar por que não falar do 2, que é o mais aclamado, ou até outras sequências. Isso é porque nenhum jogo da franquia se encaixa tão bem em tudo que foi dito no começo desse vídeo como Diablo 1. Ele beira um jogo de terror pela atmosfera, visuais, trilha sonora e um pouquinho pela dificuldade. Diablo 1 não é o jogo mais amigável do mundo, principalmente se você for um jogador mais habituado com coisas mais recentes. Isso faz com que você tema cada canto escuro e corredor dessa porra desse jogo. O fato da morte ser até que bem punitivo e ser bem fácil de morrer quando você ainda tá aprendendo a jogar, faz com que você fique cagado de encontrar um demônio munido de um fuzil 762 pronto pra te encher de pereba. Na história do jogo, o Diabo estava aprisionado embaixo da catedral da cidade de Tristan e lentamente foi corrompendo o lugar, até chegar ao ponto dele deixar o rei Lelé da Cuca sequestrar o seu filho e convencer o bispo Lázaro, nada que é de bom vem desse nome, a libertar o cabrunco. Você, um randola que não tem mais o que fazer, chega na cidade toda fodida e decide descer na dungeon mais insalubre da ficção e sabugar o 7 pés de azeitona. O que eu acho incrível nesse jogo é como ele se passa praticamente que por completo em uma masmorra claustrofóbica e satânica, intercalando também entre voltar pra Tristan, que é o seu único lugar seguro no jogo inteiro. O que faz da cidade provavelmente a locação mais icônica da franquia, tanto pela sua ambientação, música, que é puta que pariu, uma das melhores músicas dos games, meu amigo, e ser, como dito antes, seu único lugar seguro no jogo inteiro. Isso faz você desenvolver um carinho fudido por esse lugar. E é lá que você vai vender, comprar itens e conversar com pessoas e descansar. Enquanto Diablo 2 você explora campos abertos, pântanos e desertos, em Diablo 1, amigo, a única coisa que você vai ver por horas de jogo são corredores escuros, salas banhadas de sangue e 2050 satanases preparados pra te fazer rebolar lentinho, meu velho. A trilha sonora e ambientação desse jogo, junto dos temas macabros e obscuros, faz com que Diablo seja o primeiro item da nossa lista. Joga ele mesmo que você não esteja procurando por jogos Dark Fantasy também. Ele é um puta clássico no fim do dia e vale a pena ser jogado a qualquer momento. Eu sei que eu falei que eu não ia ser óbvio nesse vídeo, mas eu acho muito difícil não colocar Fear Hunger nessa lista.
Ele é tão extremamente exagerado em tudo que o gênero se propõe a fazer que ele beira o edge extremo em muitos momentos. Eu sei que isso, junto da dificuldade propositalmente injusta, pode e afasta muitas pessoas. Mas se você realmente gosta desse tipo de história e de seus temas, e não tem medo de morrer muito injustamente em um jogo, confia em mim, o jogo é perfeito. Tal qual o Diablo, ele se passa em uma masmorra gigantesca e bizarra. As Dungeons de Fear and Hunger. No jogo, você escolhe entre 4 personagens com classes distintas, cada um com seu background, finais individuais e habilidades específicas. Kahara é um Twink ladino, Hungrwald, um bárbaro, mas estranhamente com cara de Twink também, Enki, que é o gótico do rolê, e a Joana Dark da Vila Prudente. Quem quer ter o voo? Toguro, porra! O jogo é um RPG Maker, porém mesmo sendo um RPG, com combates, equipamentos e um sistema de magia que eu acho muito irado, mas extremamente complicado, ele não se comporta, entre aspas, como um RPG. Você não ganha XP por matar ninguém aqui. Na real, você nem sequer upa de nível, se tu quer saber. E os combates são extremamente mortais. Tudo pode te matar aqui, literalmente. Desde infecções, fome ou essa porra aqui. Tanto você quanto os inimigos podem atacar membros específicos, causando efeitos adversos. Então sim, você pode entrar em um combate fuleiro e sair literal sem uma perna, doente e com o cu sangrado. O jogo não te recompensar pelos combates já é uma mensagem bem clara de que, bom, não é preciso lutar com ninguém. Você foge e evita o combate a todo custo. Então sim, quando um corvo maromba começa a te seguir pelos corredores de uma cripta escura, tu sabe, irmão. Tu sabe que fudeu. Lógico que de vez ou outra isso vai ser inevitável, e o jogo vai exigir bastante preparo de você nesses momentos. Sobre a ambientação, Fear Hunger transborda de atmosfera. As músicas, principalmente as ambientes, são maravilhosas. Elas são assustadoras, cheias de efeitos sonoros que casam com o cenário que você tá. Quase toda a sala que tu explora nesse jogo tem algo de destaque, desde objetos de tortura que podem te dar uma armadura muito maneira, um altar com um cara crucificado, um corredor feito praticamente de carne e o melhor de todos, uma suruba. A lore é maravilhosa, incorporando todos os temas possíveis em uma história de Dark Fantasy. Principalmente na parte religiosa, os deuses de Fear Hunger são provavelmente a parte mais interessante e mais dark disso tudo. Dito isso, Fear Hunger é obrigatório para quem curte o gênero e é uma história e construção de mundos que fazem valer a pena o caminho tortuoso e infernal que tu vai ter que passar. Ou não também, depende. Foda-se. Mais um jogo difícil pra cacete. Lá vamos nós. Fazendo essa lista me ficou bem claro como a maioria dos jogos com temática Dark Fantasy são propositalmente difíceis. O que não me surpreende, Dark Souls deixou escancarado pro mundo, não foi o primeiro, mas deixou escancarado pro mundo, que o uso da dificuldade é ótimo pra você comunicar um mundo opressor, violento e cruel. Porém, nesse caso, a dificuldade depende de outro fator. Blade of Darkness é um jogo que pega muito da estética e temáticas mais clássicas do RPG, sendo um prato cheio pra galera que curte o visual e a vibe de RPGs mais antigos, principalmente os de mesa. Masmorras de fogo, bases, orcs, templos abissais, toda aquela vibe de lutar contra orcs, esqueletos, cavaleiros sombrios e um ambiente hostil, cheio de armadilha, tá tudo aqui. Escrever essa parte do vídeo me fez perceber como que a ambientação das edições mais antigas de D&D eram sem querer sombrias pra caralho. O jogo em si não abordava de temas mais pesados ou nada do tipo, mas o visual, a arte, o conceito de você entrar num lugar abandonado, escuro e amaldiçoado, com a chance de todo o seu grupo morrer no meio do caminho, é tão, sei lá, é meio perturbador. Vamos lembrar que também as ilustrações na época eram bem bizarras, não tinham grandes artistas envolvidos e nem dinheiro pra fazer tudo colorido. Não é à toa que diversos jogos e obras hoje em dia de Dark Fantasy pegam muito dessa vibe clássica dos RPGs. É algo que combina bastante. Voltando. Como eu havia dito, Blade of Darkness é um jogo difícil.
Mas só se você jogar de bárbaro. No jogo temos 4 classes. A Amazona, que é um arquétipo bem antigo nesse tipo de história. Um cavaleiro, um anão. Eu sei que eu falei classe, mas ele é um anão. Não sei. Eu queria ser um anão. E o bárbaro. Durante todo o jogo você vai encontrar itens específicos para cada um. Uma espada pro cavaleiro, um machado pro anão e por aí vai. O problema é, o bárbaro tem pouquíssimos itens para receber pelo jogo. Você passa 3 horas de jogo se fudendo, lutando contra Beelzebub, Asmodeus, Olavo de Carvalho, pra no fim sua recompensa ser, sei lá, uma lança. Que o seu personagem não pode usar. A parada é que a diferença entre as armas não é só o dano, e sim o moveset. O Blade of Darkness tem um combate bem complexo, que pode te afastar de primeira. Porém, se você entender e se aprofundar, vai descobrir um combate extremamente divertido e desafiador. Você faz golpes em diferentes direções, baseada para qual lado você está apontando no teclado. Quando você luta contra algum inimigo, você tem que usar isso para passar pelas defesas dele e acertar membros e partes específicas. Aliás, é muito satisfatório decapitar os outros nesse jogo. Puta que pariu. Isso, junto do fato de alguns inimigos serem resistentes com certos tipos de dano, como sei lá, um golem de pedra não vai sentir muito a porrada de uma espada. Porém, com uma marretona, o serviço fica mion, né? Só que até tu arrumar a tal da marretona, amigo, você já mamou gostoso pros caras muitas vezes. Pode ter certeza. Tá bom, Ark, então é só jogar com outra classe. Sim, de fato. Eu até aconselho se você não tiver muita paciência, mas mesmo assim querer jogar. Porém, parece que os desenvolvedores queriam que tu jogasse de bárbaro, como se esse jeito mais desafiador fosse o jeito, entre muitas aspas, correto de se jogar. Afinal, a caralha do Conan de Nova Iguaçu aí tá em tudo que é coisa do jogo. Se tu pesquisar qualquer coisa desse jogo, sei lá, só o nome dele, nem dá pra saber que o jogo tem mais classes. Ele é o cara desse jogo. E, porra, ele é irado. Não tem como escolher outro. Porra, foda-se. Dito isso, Blade of Darkness é um bom jogo, muito desafiador, com a temática e ambientação perfeita pra você que está procurando esse tipo de jogo. E ele fica como o nosso último jogo da lista. Momento menção honrosa aqui, afinal disse que não ia ser óbvio, mas ao mesmo tempo tem coisa que eu não queria deixar de fora. Primeiro é Darkest Dungeon, principalmente porque a Grave Robber tá na thumb e eu gosto pra caralho desse jogo, né? Então, E por fim, Dark Souls 1. Porque porque ele é meu favorito, porra. Eu colocaria Demon Souls também, o clássico especificamente, muito por conta da direção de arte e todo o world building, como o mundo funciona naquele jogo. Eu acho até ele um pouco mais Dark Souls. Mas não é todo mundo que tem um PS3 ou um PC legal pra emular PS3. Mas se você tiver, eu recomendo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Como vocês viram, eu tentei focar mais na parte atmosférica e ambientação, porque é o que geralmente a galera se prende hoje em dia, né? Visual, atmosfera, blá blá blá. Porém, ainda assim foi atrás de jogos que se encaixam de fato no que dizem ser o gênero de Dark Fantasy. By the way, esse, como dá pra ver, o primeiro vídeo do canal. Eu já tô um tempo planejando isso aqui. Tô fazendo esse vídeo em situação de barril. Então, se inscreve nessa porra pra que eu possa ganhar centavos no YouTube e sustentar o meu vício em drogas e gibizinho em videogames. Tamo junto, rapaziada.